Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês, mais um vídeo aqui do nosso canal Psicanálise e Afins. Vou fazer mais uma série de respostas, a gente está tendo uma comunicação muito bacana com vocês. Isso tem me agradado muito, questões muito interessantes, muito mesmo interessantes. Então vamos lá, vamos começar aqui com uma da Mariana Prats. A Mariana está sempre aqui conversando com a gente, muitos comentários. E esse aqui eu achei bem interessante e vou trazer para discutir com vocês. Olha o que ela escreveu. Professor, mesmo com tudo que você falou, continuo achando a parte sobre o feminino a pior e mais fraca da teoria freudiana. Ele é tão à frente do tempo dele em tantas coisas, mas com relação à mulher é muito nítida a dificuldade dele. Eu já ouvi falar que há críticas sobre essa teoria do Édipo, no sentido de que ela não seria universal, ou seja, que o Freud universaliza a partir do modelo de família burguesa, muito bem datado numa determinada cultura e época. Você poderia fazer um vídeo sobre isso? Oh, claro, né, Mariana? Vamos lá. Inclusive eu vou fazer 2 vídeos, tá? Primeiro, aqui de cara, já te agradecendo, mas a ideia é fazer 2 vídeos. O primeiro, sobre essa questão do feminino e, para depois falar sobre a universalidade do Édipo, né? Então vamos lá. Primeiro, então, queria fazer um comentário sobre o início da sua fala, de que Freud seria uma pessoa tão à frente do seu tempo para algumas coisas e em relação ao feminino, não. Vamos lá. Lembremos que a grande maioria da construção teórica do Freud se deu no primeiro terço do século XX. Okay? O Freud morreu em 1939, ele morreu antes ainda da Segunda Guerra Mundial. Okay? Então, qual é o grande problema? Nós lemos Freud hoje, mas ele viveu há quase um século. Para se ter uma ideia, na época em que o Freud estava vivo e escrevendo, boa parte dos países ainda não aceitava que mulheres tivessem direito ao voto, porque se pensava que as mulheres não tinham capacidade intelectual para decidir tal tipo de questão. Vou até deixar um mapazinho aqui para vocês, bem interessante, com as datas de quando as mulheres puderam votar nos diversos países ao redor do mundo. No Brasil, por exemplo, a data é 1932, apenas 7 anos antes da morte do Freud. Tá? Outra coisa, a famosa queima dos sutiãs, aquela imagem clássica dos protestos feministas pela liberação feminina, ocorreu em 1968, quase 30 anos depois da morte do Freud. São apenas 2 exemplos, mas se tomamos a história e não o nosso ponto de vista atual, nós vemos que o Freud também estava muito à frente no tempo dele em relação ao feminino, ainda que possamos dizer que a teoria dele é datada. Claro que é, ele está falando do contexto dele, tá? Mas esse é um problema típico que a gente tem ao tomar textos de um grande autor. Normalmente, nós lemos os textos a partir do nosso olhar atual e raramente a gente contextualiza o texto. Uma boa analogia são os filmes de época hollywoodianos. Eu acho fantásticos os filmes porque eles são uma leitura que eu poderia dizer assim, como seria fulano de tal se ele vivesse hoje? É sempre assim. Vamos tomar um exemplo. O filme Coração Valente, que retrata a história do William Wallace, né? Pouco se sabe sobre a vida desse personagem real, apenas se sabe que ele serviu o exército do seu país de 1297 até 1305, que foi quando ele morreu. Ou seja, ele é um personagem da Idade Média. Ele morreu em 1305. Basta um mínimo de estudo de história sobre o período medieval para a gente saber que era absolutamente impossível um homem criar um conflito armado com aquelas proporções por causa do amor que ele tinha pela esposa dele. Muito provavelmente, a esposa, ele nem ligava tanto assim, estava muito mais preocupado com suas terras, com os filhos, do que propriamente com a esposa. Esse amor romântico, retratado nos filmes, ele é bem moderno, muito mais próximo dos anos 1600, já com a modernidade, que é quando a gente tem, por exemplo, Shakespeare, e Romeu e Julieta, e já temos um amor romântico de um homem por uma mulher. Normalmente isso não é o comum na história da humanidade. Se vocês pegam como funcionava 2000 anos atrás, 1000 anos atrás, era muito diferente, ok? Se a gente toma, por exemplo, vou pegar um livro que eu adoro aqui, A República, do Platão, como exemplo.
Esse é um dos grandes livros que falam sobre as formas atuais de governo, né? Democracia e república. Lembrando que o nosso país tem como primeiro nome República. O nosso país se chama República Federativa do Brasil. E nós vivemos uma democracia, tecnicamente. E a gente pode se assustar quando a gente lê esse livro. Por exemplo, tem propostas aqui do Platão que são absolutamente inaceitáveis nos nossos dias. Por exemplo, a ideia do Platão de que os filhos não deveriam ser criados pelos seus pais, mas sim pelo que hoje a gente chama de Estado, né? O Platão diria que a polis, né? A cidade que ele está criando, a cidade perfeita, é que deveria criar os filhos, não os pais. Né? Ele também expulsava toda a arte da cidade, porque a arte era a cópia da cópia. Então, músicos, pintores, escultores, nenhum desses deveria entrar nos muros da cidade. Será que é a república, é a democracia que a gente acredita? Muito diferente, né? Mas ainda é o exemplo nosso de democracia. Mas precisamos contextualizar, ok? Com Freud isso também acontece. E ainda tem mais um fato muito interessante, muito comum, sobretudo entre os analistas lacanianos, que é o de ler o Freud com um óculos lacaniano. É muito interessante, a gente vê muitas vezes pessoas comentando os textos do Freud, falando do grande outro, do sujeito, do inconsciente como linguagem, coisas que o Freud nunca falou e que está absolutamente distante do contexto freudiano. Tá? Isso é uma coisa 100% Lacan. Tá? Então, nesse sentido, uma boa dica de estudo, seja lá em que área for, tá? Não precisa ser só na psicanálise, em qualquer área que você for estudar, é conhecer o momento de vida do tal autor, o momento histórico, né, com os antepassados teóricos, ou seja, de onde ele retira aquela teoria, né, quais as suas referências e vários outros pontos que situam o pensamento daquele autor, tal como ele realmente é. Aqui então, enquanto uma sugestão, né, uma sugestão de leitura sobre o Freud, para saber quem era o Freud, não como normalmente a gente pensa que ele é, né, vou propor então a leitura de alguns textos, ou talvez todos, seria melhor ainda, né, para que vocês possam entender um pouquinho. Alguns eu não tenho em papel, então eu vou colocar só a fotinha dele aqui para vocês poderem ver. Por exemplo, esse aqui do Derrida, A Modernidade Vienense e as Crises de Identidade. Muito bacana, fala sobre esse contexto aí do Freud na época dele. Biografia da Elisabeth Odinescu, Sigmund Freud na sua época e em nosso tempo. Ótima, ótima, ótima. Tá? Outra biografia muito boa. Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, Peter Gay, okay? Muito bacana, uma das outras, talvez as 3 grandes biografias do Freud, a da Odinescu, essa do Peter Gay e esta também, a do Ernest Jones, que foi a primeira grande biografia, né, Vida e Obra de Sigmund Freud. São 3 volumes, infelizmente eu tenho só 2, o terceiro ele é impossível de se encontrar. Parece que não publica mais, infelizmente, não sei porquê. Uma coisa terrível para os nossos amigos obsessivos, colecionadores, que sempre vão estar faltando um livro na sua coleção. Você tem 2 e falta o terceiro. Vamos lá, amado, me socorra, pelo amor de Deus, eu não aguento mais a minha obsessão pela completude das minhas coleções. Isso vai me matar. Né? Outro texto bacana, deixar aqui a foto, esse eu também não tenho livro, é o do Chorsky, né? Seria o Viena, fim de século, né? Viena, fin de siècle, política e cultura. Vai tratar dessa Viena da época em que o Freud ainda nem era um teórico conhecido, ele estava por ser um teórico começando a escrever. Muito, muito, muito bom. Tá? É um texto que vai falar sobre como era a revolução cultural ali da Viena, daquele momento, a questão política, as questões religiosas, morais que se vivia ali, época vitoriana, né, a grande depressão que ocorria ali. Era algo bem interessante para se entender por que o Freud começou a construir algo ali, né, e por que ali foi possível que se desenvolvesse a psicanálise. E agora um outro autor, que eu adoro, um cara muito bom, que é o Paul Laurent Assun. Tem textos fantásticos sobre o Freud, um grande estudioso de Freud. Já li muita coisa dele, né? Alguns são muito interessantes, por exemplo, a relação entre as teorias de Freud e Nietzsche, né? Semelhanças e dessemelhanças. Muito bom. Outro dele também, do Paul Laurent Assun, Freud, a Filosofia e os Filósofos.
fantástico, muito bom a relação do Freud com a filosofia e com os filósofos contemporâneos, a relação dele com Schopenhauer, o pessoal sempre fala. Esse aqui fantástico, o freudismo, o que é esse movimento, né? Essa coisa que se construiu ao redor do Freud, muito, muito bom. E talvez um dos mais conhecidos, um dos mais importantes, Introdução à Epistemologia Freudiana, também fantástico. Aqui você entende toda a questão da energética do Freud e das origens do Freud, de onde ele tira os seus conceitos, a psicanálise como uma ciência natural. É muito, muito, muito bom. Então, Paulo Hansson, um autor fantástico para escrever sobre Freud. Nessa pequena sugestão, fora os dois que eu trouxe como imagens, a gente já teria aqui alguns milhares de páginas para a gente talvez conseguir contextualizar um pouquinho o Freud no tempo dele, ok? Continuo achando que o Freud é um cara muito à frente do seu tempo. O que a gente precisa é entender qual tempo que ele está, beleza? Tá bom, então vamos lá. Outro ponto importante, não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal, dá um like aí pra gente, né? Ativa o sininho aí para você receber as notificações. Toda sexta-feira a gente lança um vídeo novo, né? A gente está voltando nas férias agora, mas começando de novo todas as sextas, vídeos novos aí. Segue a gente aqui, redes sociais, Facebook, Instagram, que mais? Twitter e assim por diante. Visite o nosso site, psicanaliseafim.com.br, tá? Vale a pena, tem muita coisa lá para vocês conhecerem, tem os nossos cursos, tem um pouco do que a gente faz, tem bastante coisa ali para conhecer. Não se esqueça também de deixar comentários. A gente está aqui fazendo resposta aos comentários, porque os comentários de vocês são sempre muito importantes, ok? Então, deixe os comentários, vale muito a pena, é muito legal, adoro conversar com vocês. Pode deixar também nas redes sociais, ok? Uma questão lá no Facebook, lá no Twitter, no Instagram, como vocês preferirem, ok? A gente vai trocando ideias, vai conversando e vou tentar responder a todos da melhor maneira possível, tudo bom? Então, é isso aí, gente. Próximo vídeo eu vou falar sobre a questão da universalidade do ético, que é a segunda parte aqui da pergunta da Mariana, ok? Grande abraço e até lá!